A paz de Cristo, abençoado e abençoado de Deus. Deus colocou, irmão, mais uma palavra no meu coração. O vento vai soprar. E vai soprar forte na casa dos teus inimigos. Dessa pessoa mesmo, irmão, que você está pensando. Essa pessoa que só faz injustiça. Uma hora, irmão, e minha irmã, a justiça de Deus chega. O juízo de Deus chega. E Deus não brinca de fazer justiça. A palavra de hoje, irmão, fica em Mateus, capítulo 7, verso 27. Mateus, capítulo 7, verso 27, que diz: E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, podemos pensar que as pessoas vão cometer injustiça e nada vai acontecer, irmão e minha irmã. Deus, ele tem um tempo certo de fazer a justiça dele. Não é na minha hora e nem na sua hora. Deus faz, irmão, segundo o querer dele, o tempo dele. E Deus não deve, irmão, explicações nem para mim e nem para você. Não adianta a gente ficar reclamando com Deus, murmurando, perguntando. Podemos orar sim, pela justiça. Mas o tempo que Deus vai levar para fazer, isso aí é Deus, irmão. E também não podemos, irmão, ficar falando que Deus não faz justiça, porque Ele faz. Quer entristecer o coração de Deus? É você duvidar que Ele é um Deus justo. E Deus, Ele cobra. Irmão, como Deus chega para fazer justiça? Não é da maneira que você pediu ou que você gostaria. Deus vai muito além das suas expectativas. Se você fosse fazer justiça com suas próprias mãos, não ia doer tanto no seu adversário. Eu sempre falo, Deus sabe aonde tocar. O vento que ele precisa soprar. E quando o vento vem, irmão, vem muito forte. É aquele vento que destrói, irmão, casa, lar, espiritualmente falando. Aqui fala, irmão, que quando correu o rio, sopraram os ventos, e aquela casa que foi construída na areia, irmãos, quem planta vento, colhe tempestade. Seu inimigo jamais vai colher, irmão, algo que ele nunca plantou. Ele vai colher exatamente aquilo que plantou na sua vida. Aquilo que fez na sua vida. Deus não é injusto não, irmão. Deus, ele é um Deus justo. Ontem, irmão, eu estava com o coração muito angustiado. Ainda estou ainda. Muitas das vezes a gente pede justiça para Deus. Por que pedimos, irmãos?
Às vezes a pessoa te persegue tanto, faz tanta maldade, não só com você. Porque a pessoa, irmão, como é maldosa, ela não é só maldosa contigo. É com outras pessoas também. Ela faz injustiça com muita gente. E Deus, quando chega para cobrar, irmão, é a cobrança. E eu estava conversando com minha irmã, sabe, o que está acontecendo lá na minha família. O vento está soprando muito forte, muito forte. E quando o vento sopra, irmão, não só sopra por injusto, até o justo também, irmão, paga a consequência. Então eu fiquei sabendo de coisas ali que entristeceu muito o meu coração. Pessoas que não se arrependem, irmão. Tá passando no vento, no estreito. E muitas das vezes, irmão, a única solução que Deus tem é jogar essa pessoa no leito, que já está quase no leito já. E jogar essa pessoa na sepultura. E Deus até falou para não orar por essa pessoa, que ele vai descer a cova. Então eu pedi para Deus tirar, irmão, do meu coração, porque às vezes a gente sente muita pena da pessoa. Pedimos justiça, mas quando a justiça chega, irmão, sentimos muita pena. E eu pedi a Deus para tirar, porque a gente, irmão, não somos mais justos que Deus. Deus sabe fazer, Deus conhece o coração, irmão, dessa pessoa. Às vezes, irmão, se Deus não jogar essa pessoa na sepultura, é essa pessoa que te joga. Se Deus não descer essa pessoa destrói a sua vida. Que tem pessoas, irmão, que dá muito lugar, muita brecha para Satanás. E Deus sabe a capacidade dessa pessoa em destruir a sua vida. E ela não para, irmão. E meu coração estava muito angustiado, irmão, que tinha pessoa na minha família, tá tomando remédio, tá fazendo tratamento. Né? Tem várias vezes tem um adolescente na minha família que tenta, né, o suicídio. E Deus pediu para entrar na brecha. Eu sempre estou entrando na brecha, irmão, para minha família. Eu falei, Deus, desde que eu voltei para os seus caminhos, eu só vivo na brecha pela minha família. Tantas coisas que o Senhor me mostra, tantos livramentos, irmão. E as pessoas, elas não acordam. E essas pessoas não despertam, irmão, para os caminhos do Senhor. Sabe, tinha uma irmã minha que falava que não acreditava em Deus. Claro e bom som, ela falava, que não acreditava em Deus. E teve uma vez, irmão, que meu irmão, ele é pedreiro, né? Tava fazendo um serviço para ela. E ali eles, não sei o que aconteceu no negócio de obra lá, que ele deixou de fazer alguma coisa, e ela estava devendo um dinheiro para ele. E eles ficaram muito naquele negócio, ela não queria pagar o dinheiro. Era pouco dinheiro, irmão. Ela tem dinheiro, ela poderia pagar ele, mas aquela birra, entendeu? Entre irmãos. E ali, quando eu deitei ali, irmão, Deus me deu uma visão. Que ali faltava, irmão, pouco tempo, acho que faltava mais ou menos 3 meses para o final do ano. Quando eu deitei ali, eu via, irmão, como os fogos subiam, as pessoas todas de branco na rua, e meu irmão numa cortina, apontando uma arma para ela. E quando eu chegava de bicicleta ali, eu acordei daquele sonho. E eu falei para ela, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Ela começou a rir, começou a zombar, porque ela zombava dessas coisas. Na época, meu esposo era até vivo. E eu falei com ele.
E ali eu comecei a orar. Eu insisti muito. Se eu tivesse aquele dinheiro, irmão, eu tinha pago a meu irmão para não acontecer. Eu sabia que ia acontecer. E, irmão, o tempo passou, eu tinha esquecido do sonho. E minha filha era pequena ainda. Novinha. Era ano novo. Naquele dia a gente não fomos passar o ano novo na igreja. Aí meu esposo resolveu fazer um churrasquinho, acender lá o coisa, para fazer um churrasquinho. E nesse dia também eu não fui para casa de família nenhuma, resolvemos ficar em casa, passar em casa. Nós três, como família. Eu tinha feito algumas coisinhas, faltava ele assar algumas coisas. Era a véspera de ano novo. Quando deu umas 11h30 mais ou menos, o telefone tocou. Minha irmã desesperada. Falando, Rose, traz a Bíblia, traz alguma coisa, que vai acontecer uma tragédia. Exatamente, igual o sonho. Eu larguei tudo, deixei minha filha com meu esposo. E eu fui de bicicleta lá resolver. Irmão, eu passei ali a madrugada toda, uma confusão danada. Um querendo matar o outro. Irmão, foi um desespero muito grande. E eu reuni a família ali e comecei a conversar. Eu pedi sabedoria a Deus. Irmão, foi a semana toda. Satanás querendo ceifar. E, irmão, te falar uma coisa. E as pessoas voltam para o mesmo caminho. Irmão, te falar uma coisa. Quando o vento sopra, ele sopra. E eu falei para minha irmã mais velha, que fica com um pé lá e um pé cá. E eu falei para ela, olha, você precisa se posicionar. Só é eu e meu pai agora que está mais velho, meu pai está mais firme agora, entendeu? Como meu pai era jovem, eu só queria saber de passear. Entendeu? Meu pai nunca foi tão firme assim, foi muito religioso. Mas, assim, de compromisso mesmo, nunca foi. Agora que está a uma certa idade, né, não pode ficar passeando para lá e para cá, ele está mais firme agora. Mas, irmão, sempre fui eu, para lutar pela minha família. Sempre foi eu que estive na brecha, irmão. E eu tô sabendo que o vento tá soprando muito forte. E muitas das vezes eu não posso orar. Só orar pela alma dessa pessoa ruim, que faz maldade desde que se entende como gente. Tem pessoas, irmão, que faz maldade pros outros, irmão. Eu fiquei sabendo que essa pessoa tá tão magra, tão triste. Tá andando igual um vivo morto. É uma viva morta. E Deus fala, não tenha piedade. Eu tô orando sim. Para aquelas pessoas que são vítimas da maldade dessa pessoa. Que não só foi eu. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele vai mandar um vento. E é um vento muito forte. Não questione pelo tempo da justiça que está demorando. Irmão, como Deus manda o vento, manda a chuva, a tempestade, nada fica de pé. Famílias são devastadas, todo mundo paga, irmão. Todo mundo paga. Às vezes as pessoas inocentes pagam pelo erro das pessoas maldosas. Mas Deus tem falado no meu coração, irmão. Deus pediu uma palavra, mandou dizer algo, irmão, para os irmãos. Que tem pessoas aqui que precisam se posicionar sobre a tempestade, o vento forte. Às vezes vai ser até na sua casa para corrigir alguém. Eu não sei quem Deus precisa corrigir na sua casa. Mas o vento vai soprar. E muitas vezes atinge a mim e a você. Irmãos, Deus não brinca de fazer justiça. E Deus, irmãos, olha, irmão, te falar uma coisa. Muitas das vezes eu peço para Deus, Senhor,
Eu gostaria de pregar por mim, irmão. Eu gostaria de pregar outras coisas. Se fosse para me escolher, irmão, para estar pregando, do fundo do coração, eu gostaria de pregar sobre relacionamento. Irmão, como Deus me dá uma palavra assim, sabe, um vídeo curto para falar sobre relacionamento ou casamento, meu sorriso vem aqui, né? Ou uma palavra assim, mais alegre, né? Eu gosto de pregar, irmão, de falar. Irmão, mas Deus usa, sabe, cada um da forma que Ele quer. Você não vai pregar aquilo que você quer. Aquilo que você escolhe, aquilo que o seu pastor escolhe, aquilo que a igreja quer que você pregue. Você tem que pregar aquilo que Deus manda você pregar. Seja... Tem pessoas que gostam de pregar só rosas. Mas temos que pregar os espinhos também. Irmão, Deus tem me moldado muito. Moldado muito. Eu estava falando para minha irmã ontem que ela fica nessa de um pé lá, outro pé cá. Eu falei, se posiciona para orar pela família, para levar essa jovem para a igreja, sua filha também. Pessoas, irmão, ela é uma pessoa muito simpática, muito sorridente, que as pessoas, né, vai muito assim, gostam muito dela. Eu falei, poxa, se você se firmar com o Senhor, você consegue levar outras pessoas também. Mas ela sempre está com um pé lá, irmão, e um pé cá. Irmão, um pé lá e um pé cá não vai adiantar. Temos que nos posicionar, irmão, porque muitas das vezes o vento está soprando na nossa casa, soprando no seu serviço, e você não sabe o que fazer. Muitas das vezes, irmão, você precisa se posicionar. Irmãos, antigamente eu não tinha muito tempo assim para ficar com Deus. Deus estava querendo me mudar. Irmão, eu mudei muito. Eu mudei demais. Hoje eu olho, hoje em dia eu nem me reconheço mais. Que antigamente, como eu tinha aquele aplicativo azulzinho, era cheio de contatos para ficar conversando, né, irmão? Então eu era uma pessoa muito, ainda sou ainda, irmão, mas Deus tem me apertado tanto, 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 para me fazer a vontade dele, ficar do jeitinho que ele quer. E muitas das vezes Deus vai nos apertando, irmão, cortando algo, cortando laço, cortando amizade. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito alegre. Deus gosta de pessoas alegres. Mas às vezes Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito grande contigo. E Deus precisa te moldar. E eu perdi, irmão. Lá não tem nada demais. Só tinha foto minha, da minha filha e versículos bíblicos. Mas eu ficava adicionando um monte de gente que eu não conhecia e ficava conversando. E Deus foi afastando. Irmãos, antigamente eu era uma pessoa, hoje eu sou totalmente diferente. Eu saía na rua, irmão. Eu não sei, assim, falava com todo mundo. Chegava numa fila, começava a conversar com pessoas que eu nem conhecia. Adicionava a pessoa, dava meu contato. E Deus mandou eu parar com isso. Irmão, essa parte me doeu demais. De o Senhor afastar a amizade, afastar a família e me deixar sozinha. Muitas vezes Deus vai te deixar sozinho e sozinha, irmão, porque Ele tem um plano na sua vida. Eu não posso adicionar qualquer pessoa. Irmão, eu fico até com vergonha de adicionar alguém. Eu só adiciono como Deus toca no meu coração. Para me adicionar, e Deus vai me incomodando, até adicionar alguém. Aí eu sei que é para me adicionar. Mas se eu adicionar alguém
e começar a conversar, porque eu falo demais. Não falo da vida dos outros não, irmão, mas eu converso demais, entendeu? Sobre tudo. E vou conversando, irmãos, e muitas das vezes Deus pede para bloquear. Então hoje eu não adiciono. Tinha uma amiga minha ali na loja de ração que eu descia, eu sentava ali e começava a conversar com ela. Coisa de igreja mesmo. E Deus me chamou a atenção. Hoje em dia eu passo direto de bicicleta. Ela, Rose, vem conversar. E eu falei, não, tô atrasada. Porque muitas das vezes, irmão, Deus quer nos usar. Porque muitas das vezes, irmão, se a gente não tiver com a nossa vida, irmãos, aí falar, por que tem a ver esse negócio de ficar conversando? Irmão, eu te falar uma coisa. Deus quer que você passe mais tempo com Ele. Para que quando o vento soprar na sua casa, ou está soprando, ou já está soprando mesmo, você tenha estrutura, irmão. Tem muitas pessoas, irmão, que não vai ter estrutura. Porque o vento, irmão, ele não só sopra na casa do inimigo, não, sopra na nossa casa também. E muitas vezes não estamos edificados sobre a rocha. Hoje em dia eu sou outra pessoa, irmão. Eu muita mania de sair com a boca reganhada, de rir demais, de falar demais. Cada coisa estava arrumando amizade, rindo e conversando com todo mundo. E ficava horas no telefone conversando. E Deus me chamou muita atenção sobre isso. Você pode contar quantas pessoas tem hoje. E meu telefone não toca, irmão. E aqueles que chegam próximo de mim para ficar conversando conversa fiada. Seja amizade ou seja para relacionamento. Se não for de Deus para mim, Deus manda bloquear. E eu tenho que bloquear, irmão. Então por isso que eu não adiciono mais ninguém. Eu não tenho, irmão, redes sociais. Está tudo fechada. Eu não tenho. Então, irmão, que Deus pediu para falar, para passar. Se você quer vitória sobre esse vento forte que está na sua casa, e esse vento não cessa, irmão, se afasta um pouco de entretenimento. Tem pessoas, irmão, que ficam no tique ali, ó, o dia todo, rolando vídeo. Assiste um vídeo bom e 3 ruim. E fica ali, irmão. E de muitas das vezes, irmão, tá consagrando a sua vida, orando, buscando a Deus, orando pela sua casa, pelo seu filho. E passa o dia todo ali, irmão. Eu não tô falando que é errado, que é certo. Mas eu tô falando para você que muitas das vezes, irmão, precisamos pro vento cessar na nossa vida. Precisamos, irmãos, orar, consagrar a nossa vida, passar mais tempo com Deus. Eu não queria ficar passando tempo com Deus. Hoje eu tenho que passar o dia todo com Deus, porque não tem ninguém para me conversar. Essa é a verdade. E se tiver alguém me dá confiança para me ficar conversando, eu sei que eu vou ficar conversando. Nem minha filha, irmão, é de falar. É uma adolescente que ela não gosta de ficar muito... Ela é muito séria, muito seca, entendeu? Não é igual a mim, não. Às vezes eu vou pro lado dela para conversar assim, ela não quer muita coisa. Ela só fala o necessário. Se tiver acontecendo alguma coisa no colégio, ou estiver precisando de alguma coisa, mas ela não gosta, é o jeito dela. Já conversei com ela, eu sou feliz desse jeito, eu gosto desse jeito. Ela gosta muito de interagir, assim, na faixa de idade dela, dos amiguinhos do colégio dela, entendeu? Adolescente, eu não sei se isso é fase. Ela era uma criança muito falante, mas agora ela é enjoada, irmão, ela é enjoada. Entendeu? Eu não gosto nem de sair para os lugares com ela, porque ela é bem enjoadinha. Entendeu? Mas é o jeito dela. Eu falei, poxa, somos totalmente o contrário. E minha boca fica coçando para falar, quero falar. Se eu pudesse, eu falava o dia todo, ria o dia todo. Irmãos,
Mas muitas das vezes Deus quer que a gente venha passar tempo com Ele. Ter uma vida com Ele. Quer ter vitória? Passa tempo com Deus. Tem pessoas, irmão, que ficam o dia todo. Essas novelas antigas, já passou 1000 anos atrás. Já foi reprisada 1000 vezes. E essas pessoas ficam o dia todo assistindo. Eu não estou falando, irmão, que a gente não podemos ter entretenimento. Mas isso daí não pode ser a maior parte da nossa vida. Ficar o dia todo nisso, irmão. Não podemos, irmão. Porque uma hora o vento vai soprar. Olha, o vento, irmão, e a chuva, como desceu aqui na casa, não só foi para a casa que foi construída na areia, não. A que foi construída sobre a rocha também, o vento sopraram. Os rios subiram. Os rios correram. E ele corre sobre a nossa casa. Se você não passar tempo com Deus, hoje eu passo a maior parte com Deus. Meu telefone não toca, irmão. Não toca. Como toca, eu sei que é condomínio. Fica até no silencioso, irmão. Se ligar para mim direto, eu não atendo porque eu não escuto. Só mensagem. Muitas das vezes é só mensagem. E eu sei que não toca mesmo. Deus está me fazendo passar tempo com Ele. E eu tenho adquirido vitória sobre meus inimigos. Sobre meus adversários. Os meus adversários não têm prevalecido sobre a minha vida. Não que eu não possa ver um bom filme, irmão. Mas eu não passo o dia todo vendo filme ou o dia todo. Entendeu? A minha prioridade é passar tempo com Deus. Você precisa passar tempo com Deus, irmão. Só dependendo das orações das pessoas. Você precisa jejuar, precisa orar. Porque o vento não vai passar. Esse vento aí da enfermidade. Faça voto com Deus. No seu relacionamento. Irmãos, Deus, Ele quer. E Ele gosta de ser priorizado. Precisamos passar mais tempo com Deus. Primeiramente, quer um relacionamento? Entendeu? Tem gente que quer um relacionamento. Mas primeiro você precisa ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes Deus frustra os nossos sonhos de amizade, de relacionamento. Sabe por quê? Porque primeiro, Deus quer que Ele seja o centro da nossa vida. Muitas das vezes os nossos sonhos são frustrados. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como vamos nos comportar e muitas das vezes vamos deixar Deus de lado. Vamos priorizar outras coisas. Então eu já entendi. Eu entendi, irmão. Sobre passar tempo com Deus. Não priorizar a amizade, não priorizar redes sociais, nada. Eu tenho um relacionamento profundo com Deus. Quer que vá tudo bem na sua casa, na sua vida. Como eu falei, tem irmão vivendo tempestade aí, por falta de obediência. Tempestade que nunca passa. É no relacionamento, é briga dentro de casa. É filhos desobedientes e nunca passa. Você precisa se posicionar, irmão. Colocar a sua casa sobre a rocha. Não tem como ter vitória, irmão, sem obediência. Não tem como, irmão, ter vitórias, não passar tempo com Deus. Deus sabe. Eu tenho obedecido a Deus. Muitas vezes eu fico até triste. Falei, Deus, eu tô sozinha, não tem ninguém para me conversar. Doida para sair para conversar com alguém, ou ir lá para baixo, sei lá, encontrar alguém para conversar. Qualquer pessoa, seja criança, seja idoso, eu converso com todo mundo. E Deus quer que eu passe tempo com Ele. No tempo certo.
como eu colocar Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você entender que para muitas vezes o vento parar de soprar na sua casa, você precisa priorizar Deus. Porque Deus, irmão, é o nosso alicerce. Irmão, eu queria muito trazer outra palavra, mas eu vou pregar aquilo que Deus manda pregar. Aquilo que você realmente precisa. Talvez não seja um doce. Eu gostaria de pregar doce, ficar rindo, como eu falei para os irmãos. Irmão, eu adoro como Deus me dá uma palavra. Eu gosto de rir, gosto de interagir. Mas é do jeito de Deus. É da forma dele. E dessa forma, você terá vitória. Até aqui, meus irmãos. Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho, irmão. Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Deixa seu pedido de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E creia nessa palavra. Que essa palavra é de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.